Salve! Sob o sol causticante do meio-dia, uma estudante de ensino médio chamada Isabela é abordada por dois policiais. De falsas acusações à violência brutal, sua vida é destruída instantaneamente. Seu pai, o general Azevedo, entra em ação. Mas por trás de tudo se revela uma conspiração sombria que abala o poder da nação. Capítulo 1. O abordagem no sol do meio-dia. O sol do meio-dia parecia não ter piedade, irradiando um calor que queimava a pele e tornava o ar nas ruas pesado, oprimindo o peito. O asfalto refletia uma luz ofuscante. Poeira voava toda vez que um veículo passava, tornando a respiração difícil para quem estivesse ali. Isabela, estudante de ensino médio de 17 anos, pilotava sua motocicleta com cautela. Seu uniforme branco e azul, antes impecável, estava agora encharcado de suor. O cabelo castanho liso, preso em um rabo de cavalo simples, colava-se às têmporas por causa da transpiração. Apesar do cansaço, sua única intenção era chegar em casa sã e salva. Deixar para trás o calor do dia exaustivo. No entanto, à distância, uma cena a fez parar por um instante. Duas figuras masculinas de compleição robusta estavam paradas na beira da rua, com o corpo ereto. Parecia um muro humano pronto para barrar quem passasse. O uniforme caque da polícia militar vestia seus corpos. Mas em vez de oferecer segurança, impunha uma pressão incômoda. Seus olhares eram penetrantes, cheios de cálculo, como se estivessem avaliando quem seria a próxima vítima. Isabela engoliu em seco, tentando se convencer de que era apenas uma blitz de rotina. Algo que ela poderia superar com calma. O vento quente que soprava apenas aumentava a sensação de sufoco, fazendo o suor escorrer mais rapidamente. O som suave do motor de sua moto parecia sumir no silêncio estranho que de repente envolvia a rua. Por cima do ombro, ela viu claramente como um dos homens, Júnior, semicerrava os olhos enquanto cruzava os braços sobre o peito, encarando-a como se fosse uma presa jovem. Do outro lado, Marcelo estava em posição de prontidão, sua cabeça quase careca brilhando sob o sol intenso. Seu rosto era duro, sem sorriso, como se estivesse esperando o momento certo para soltar uma ameaça. Isabela finalmente reduziu a velocidade, optando por encostar, pois o caminho à sua frente estava completamente bloqueado pelos corpos grandes dos dois homens. Sua respiração começou a ficar irregular. Seu coração batia mais forte do que o normal. Ela não tinha motivo para temer, já que seus documentos estavam em ordem. Mas por algum motivo a aura quente daquela tarde misturada com o olhar afiado de Júnior e Marcelo trazia uma premonição sombria que ela mal podia ignorar. O que deveria ser apenas um simples retorno da escola, em breve se transformaria no início de uma tragédia que ela jamais imaginara. A moto de Isabela foi desacelerando lentamente quando um dos homens, Júnior, levantou a mão para o alto com um gesto firme. Como se não houvesse outra escolha, Isabela parou no lado da rua, quente e empoeirado. O som do motor cessou, deixando para trás um silêncio opressor. Júnior caminhou até ela. Seus passos eram pesados. Seu corpo alto e grande projetava uma sombra que cobria Isabela. O olhar dele era cínico, cheio de uma má intenção que ele não se dava ao trabalho de esconder. Enquanto isso, Marcelo estava parado, não muito longe, com os braços cruzados sobre o peito, exibindo seu porte atlético enquanto esboçava um sorriso fino e frio. Com um tom rude, Júnior foi direto ao assunto, perguntando pelos documentos da moto. Sua voz soava mais como uma ordem do que como uma inspeção oficial. Isabela, apesar do nervosismo, tentou manter a compostura. Com as mãos levemente trêmulas, ela abriu sua mochila pequena, retirando sua CNH e o CRLV que estavam guardados em um plástico transparente. Ela entregou os documentos um a um, esperando que a inspeção terminasse rapidamente. Mas em vez de elogiar a integridade dos documentos, Júnior bufou alto. Como se tivesse encontrado uma falha que só existia em sua mente. Sua respiração era pesada. Seu olhar era de julgamento, aumentando a pressão sobre Isabela. Marcelo observava com cinismo. Seus olhos se moviam rapidamente do rosto de Isabela para a moto estacionada.
Ele então se virou para Júnior com uma expressão difícil de decifrar. Como se os dois estivessem se comunicando sem palavras. Havia algo oculto por trás daquele olhar. Algum plano sombrio que eles já estavam acostumados a executar. Isabela sentia a atmosfera estranha se intensificando. Como se aquela inspeção não fosse apenas um procedimento de trânsito comum. O coração dela batia mais forte, deixando seu corpo cada vez mais rígido sob o olhar suspeito dos dois. Isabela tentou controlar a respiração, convencendo-se de que não havia cometido erro algum na rua. Todos os seus documentos estavam em ordem, não havia motivo para se sentir culpada. Mas por alguma razão, a maneira como Júnior se aproximava era muito intimidadora. Enquanto Marcelo ficava parado atrás como uma parede bloqueando a saída. Eles não pareciam oficiais cumprindo um dever, mas predadores preparando uma armadilha. Em seu íntimo, Isabela começou a sentir a premonição sombria se tornando mais clara. Os dois homens não estavam atrás de um infrator. Eles estavam buscando uma razão para encurralá-la. Capítulo 2 – A farsa e a violência. Mesmo com todos os documentos em ordem e sem nada de errado, Júnior continuava buscando uma brecha para armar uma cilada. Com uma voz alta que rompeu o silêncio, ele acusou Isabela de ter desrespeitado a sinalização de trânsito. Você furou a faixa contínua ali, isso é uma infração gravíssima, ele berrou, olhando-a com intensidade. Como se a verdade só pudesse vir de sua boca. Isabela ficou pasma. Seu coração se revoltava porque ela estava certa de que não havia desrespeitado regra alguma. A lembrança de sua viagem ainda estava clara. Ela tinha seguido em linha reta, na pista correta, sem cruzar nenhuma faixa. A acusação parecia forçada, como uma mentira criada de propósito para extorquí-la. Com a voz trêmula, mas cheia de coragem, Isabela se atreveu a rebater, explicando o que realmente tinha acontecido. Ela elevou um pouco a voz, afirmando que não havia cometido nenhuma infração. Suas palavras eram sinceras, mas foram recebidas com cinismo. Júnior deu um sorriso de escárnio, seu rosto parecendo zombar da explicação. A situação que deveria ser formal se transformou em uma ameaça aberta. Isabela sentia que não estava lidando com um agente da lei, mas com um ditador da rua que não podia ser questionado. Enquanto Isabela ainda tentava se explicar, Marcelo avançou rapidamente. Com o dedo indicador apontado para o rosto de Isabela, ele gritou para que ela descesse da moto. Sua voz alta ecoou pela rua deserta, como um chicote que forçava qualquer um a obedecer. Seu tom não era apenas um comando, mas uma ameaça cheia de intimidação. Isabela congelou por um momento, seu corpo tenso. Então ela obedeceu lentamente a ordem. O medo começou a se instalar, mas ela tentou manter sua dignidade. Assim que seus pés tocaram o chão, o coração de Isabela acelerou ainda mais. A mão de Júnior, segurando a chave da moto, parecia um grilhão pronto para controlar tudo. Marcelo estava parado do outro lado. Seu corpo era como um muro gigante que bloqueava a saída. Isabela sentia que havia caído em uma armadilha invisível. A premonição sombria que ela sentirá desde o início estava agora mais clara. Eles não estavam buscando justiça. Eles estavam buscando uma oportunidade para oprimir. Sob o sol que ficava cada vez mais insuportável, Isabela percebeu que o jogo sujo havia acabado de começar. Assim que Isabela colocou os pés no chão, Júnior rapidamente tirou a chave da ignição da moto, segurando-a firmemente na mão. Seu olhar era de triunfo. Como se aquele objeto minúsculo fosse a arma suprema para subjugar qualquer um. Com um tom frio misturado com ameaça, ele disse em voz alta: se quiser sua moto de volta, pague R$1.000 agora. As palavras atingiram os ouvidos de Isabela, deixando-a paralisada. O valor mencionado era muito alto, até impossível para uma estudante de ensino médio que tinha apenas dinheiro para lanche. O rosto de Isabela ficou pálido na hora, seu corpo tremia levemente. Ela olhou para Júnior com descrença, tentando encontrar um pingo de humanidade por trás daquele rosto cheio de arrogância. No entanto, tudo o que encontrou foi um olhar cínico e um sorriso torto cheio de presunção. A exigência era claramente absurda. Mais parecia um assalto em plena luz do dia do que a aplicação da lei.
Isabela sabia que se cedesse ao pedido, haveria outras vítimas com o mesmo destino. Ofegando de tensão, ela balançou a cabeça firmemente, recusando o pedido sem hesitar. A coragem de Isabela só fez a situação esquentar mais. Marcelo, que estava parado ao lado da moto, agora avançou. Seus passos eram pesados, seu rosto estava tenso. As veias de seu pescoço pareciam saltadas. O brilho de seus olhos se tornou selvagem, como um animal feroz que acabará de ser provocado. Sua respiração estava acelerada. A respiração forte e ofegante era claramente audível, tornando a atmosfera ainda mais opressiva. Em um instante, Isabela se sentiu cercada por duas sombras enormes prontas para atacar a qualquer momento. A tensão no ar era palpável. Como brasa prestes a pegar fogo com a menor faísca. Isabela segurou firme a alça da mochila, tentando mostrar que não iria ceder. Com a voz ainda trêmula, mas carregada de ousadia, ela reafirmou que não estava errada e que não pagaria. Sua recusa foi como gasolina derramada na brasa, deixando os rostos de Júnior e Marcelo sombrios e cheios de raiva. Suor misturado com poeira escorria pelas têmporas de Isabela. Seus olhos não se desviavam dos dois homens. Ela sabia que suas palavras podiam se tornar a desculpa deles para agirem de forma ainda mais cruel. Em seu coração, Isabela só podia rezar para que aquela coragem não fosse o começo de um sofrimento ainda maior. A recusa de Isabela pareceu inflamar uma raiva que Marcelo vinha reprimindo há muito tempo. Sem dar chance para ela falar, sua mão se lançou com violência contra o rosto de Isabela. O tapa foi tão brutal que o lábio de Isabela rachou, e sangue fresco escorreu no canto da boca. Seu corpo cambaleou, quase caindo. Mas ela ainda tentava se manter de pé com a força que lhe restava. Seus olhos brilhavam em desafio. Embora a dor se espalhasse pela bochecha vermelha, o calor daquela tarde se tornou ainda mais sufocante. Como se o ar também estivesse pressionando seu sofrimento. Antes que ela pudesse se recuperar, um som forte fez seu coração tremer. Júnior, com seu pé grande, chutou a moto de Isabela, derrubando-a no asfalto. As peças frágeis da moto se chocaram violentamente contra o chão, provocando um barulho alto e estridente. O retrovisor quebrou em pedaços. A carenagem da moto foi arranhada de forma grotesca. Mas isso não foi suficiente para Júnior. Ele pisou e chutou a moto várias vezes. Seu rosto estava cheio de satisfação. Como se estivesse destruindo a dignidade de Isabela junto com o objeto que ela tanto prezava. Com lágrimas misturadas com sangue, Isabela criou coragem para avançar. Ela tentou impedir aquele ato cruel segurando o braço de Júnior. Suas mãozinhas tremiam ao segurar. Ela desabou em lágrimas, implorando para que o homem parasse. Mas, o que podia fazer? A força de uma estudante adolescente não era páreo para o corpo forte de um homem adulto. Júnior se virou com um sorriso cínico e empurrou o corpo de Isabela com um chute forte. Isabela caiu no asfalto quente. A dor dos ferimentos se misturou com uma mágoa inimaginável. Não parando por aí, Júnior avançou e, com frieza, pisou no corpo de Isabela que já estava no chão. Sua bota pressionou o corpo frágil, como se estivesse tratando um ser humano como lixo. A risada alta de Júnior ecoou, seguida pelo som de engasgo de Marcelo, que estava parado perto. Os dois se divertiam com o sofrimento, com os rostos cheios de prazer. Como se a violência contra uma estudante fosse apenas um entretenimento em plena luz do dia. A cena era tão cruel que expunha como o poder pode cegar a consciência e transformar a opressão em um espetáculo repugnante. Capítulo 3 – A reação e a revelação. O tumulto provocado por Júnior e Marcelo logo chamou a atenção das pessoas ao redor. O som dos gritos, do tapa e do estrondo da moto sendo destruída fez com que moradores e donos de comércios na beira da estrada saíssem apressadamente de suas casas. Uma multidão começou a se formar, ocupando o lado da rua empoeirada. Algumas pessoas imediatamente pegaram seus celulares, gravando o evento com as mãos tremendo. Outras apenas ficaram paradas, os rostos tensos, os olhos fixos na cena inacreditável que viam em plena luz do dia.
A situação de repente se transformou em um espetáculo horrível onde uma estudante do ensino médio era vítima da brutalidade policial. Isabela, caída no chão, olhou para a multidão. Seus olhos, cheios de lágrimas, mostravam uma ponta de esperança. Como se pedisse ajuda àquelas pessoas que agora eram testemunhas. Mas apesar de seus corações estarem comovidos, seus passos estavam bloqueados. Os moradores apenas cochichavam, trocando olhares. Mas ninguém se atrevia a avançar. O medo deles era palpável, e a fonte desse medo era clara: o uniforme caqui que vestia Júnior e Marcelo. O uniforme que deveria ser um símbolo de proteção se transformou em uma bandeira de terror que deixava o povo comum indefeso. Enquanto isso, em vez de pararem ou demonstrarem culpa, Júnior e Marcelo agiam de forma ainda mais descontrolada. Eles riam alto, uma risada arrogante, chocando a consciência dos moradores de que os dois se sentiam acima da lei. Eles exibiam intencionalmente sua brutalidade em público. Como se quisessem enviar uma mensagem de que ninguém poderia tocá-los. O sorriso de satisfação em seus rostos confirmava que o sofrimento de Isabela era apenas uma piada para eles. Tudo aquilo era um espetáculo vergonhoso para a aplicação da lei. A cena cruel foi registrada claramente pelas câmeras dos celulares dos moradores, gravando cada tapa, cada chute e cada risada desdenhosa dos dois policiais corruptos. A gravação se tornou a testemunha silenciosa. A prova real de que a lei podia ser pisoteada por aqueles que deveriam defendê-la. Mas por trás da tela dos celulares havia um medo paralisante. Os moradores sabiam que mesmo as provas poderiam não significar nada se os culpados fossem pessoas de poder. Naquele dia, sob o sol insuportável, o povo testemunhava em primeira mão a fraqueza da justiça e o poder da arrogância daqueles que se escondiam por trás de uniformes e patentes. A notícia sobre Isabela sendo agredida por dois policiais se espalhou rapidamente de boca em boca entre os moradores, até finalmente chegar aos ouvidos de Azevedo. Um vizinho tremendo que tinha visto a cena, veio com o rosto pálido, contando que a única filha de Azevedo estava agora hospitalizada. Ao ouvir a notícia, o rosto de Azevedo, que geralmente era calmo e imponente, ficou vermelho de raiva reprimida. Sua mandíbula se apertou, suas mãos se fecharam em punhos, seus olhos brilhavam em fúria. Sem pensar duas vezes, ele partiu imediatamente. Seus passos pareciam ser guiados pelo instinto de um pai ferido. A viagem para o hospital parecia um raio que partia seu peito. O carro oficial que ele dirigia corria em alta velocidade. A sirene parecia insuficiente para combater a onda de raiva em seu coração. Azevedo, um general do exército brasileiro acostumado a lidar com guerras e batalhas. Desta vez enfrentava sua luta mais difícil: ver o sangue de sua própria filha ser derramado por aqueles que deveriam protegê-la. A imagem do rosto sorridente e alegre de Isabela todas as manhãs agora era substituída por outra. Um rosto pálido e cheio de ferimentos. Seu peito estava apertado, mas seus olhos permaneciam focados. Sua determinação ficava ainda mais forte. Chegando ao hospital, Azevedo se dirigiu rapidamente para a sala de tratamento. Quando seus olhos encontraram o corpo de Isabela deitada fragilmente na cama, o mundo pareceu desabar à sua frente. O rosto de sua filha estava inchado, o lábio rachado, a têmpora enfaixada. Isabela tentou esboçar um sorriso fraco ao ver o pai entrar. Mas as lágrimas não puderam ser contidas. Azevedo se aproximou segurando aquela mão pequena, sentindo a fragilidade da filha que ele havia protegido com toda a sua alma. Seu coração estava em pedaços, mas por trás da destruição, uma chama difícil de apagar se acendeu. Com a voz trêmula, Isabela começou a contar a cronologia dos eventos. Ela narrou em detalhes como Júnior e Marcelo a acusaram, extorquiram, estapearam, chutaram e até pisaram em seu corpo. Cada palavra que saía de sua boca era como uma bala quente perfurando o peito de Azevedo. A mandíbula do general se contraiu. Seus olhos brilhavam, segurando uma raiva que não podia mais ser escondida. Ele era um militar acostumado a enfrentar inimigos no campo de batalha. Mas desta vez, o inimigo estava dentro do próprio país, vestindo o uniforme da lei. Como pai, Azevedo sabia de uma coisa.
Ele não podia ficar parado. Com o peito em chamas e passos que não podiam ser contidos, Azevedo se dirigiu à delegacia de polícia. Ele empurrou a porta do escritório com força, o som do impacto ecoando na sala. Seu olhar afiado varreu todos os cantos, procurando pelas duas figuras que tiveram a audácia de tratar sua filha como um animal. Mas o resultado foi nulo. Júnior e Marcelo não estavam em lugar nenhum. O vazio apenas fez a raiva de Azevedo explodir ainda mais. Sua respiração era pesada, seus passos batiam no chão como se cada pegada fosse um som de guerra prestes a explodir. Os outros policiais na delegacia apenas olhavam de longe, fingindo estar ocupados com papéis. Mas era evidente o medo da aura do general. No meio daquela atmosfera tensa, um homem barrigudo, com um uniforme bem passado e um bigode grosso, se aproximou. Era o delegado-chefe, Dr. Barreto. Com um rosto sério, ele tentou quebrar o gelo. Calma, General Azevedo, ele disse, como se quisesse acalmar a tempestade que já havia se formado. No entanto, o olhar de Azevedo não mudou. Seus olhos ainda ardiam de raiva. Sua voz era grave quando começou a contar o que tinha acontecido com sua filha. Azevedo explicou sem rodeios. Suas palavras eram firmes, duras e diretas. Ele narrou como sua filha foi acusada, extorquida, espancada e chutada cruelmente. Seu rosto se endurecia toda vez que mencionava os nomes de Júnior e Marcelo. Enquanto isso, Dr. Barreto ouvia com uma expressão de falsa preocupação, balançando a cabeça levemente, mas o brilho de seus olhos era difícil de prever. Depois que Azevedo terminou, Barreto tentou acalmar a situação. Com um tom diplomático, ele prometeu cobrir todos os custos médicos de Isabela e investigar o caso. Mas os ouvidos de Azevedo eram muito treinados para serem enganados. Pelo tom de sua voz, pela forma como seus olhos brilhavam, ele podia perceber que aquela promessa não era uma solução. Era apenas uma forma sutil de abafar o problema, não de resolvê-lo. A promessa de Barreto soava vazia. Como se dinheiro pudesse cobrir feridas, como se custos hospitalares pudessem apagar a humilhação. Azevedo começou a sentir um cheiro podre mais profundo. Havia algo estranho, algo que estava sendo deliberadamente escondido. E como general, ele sabia bem que quando o inimigo estava muito calmo, significava que eles estavam preparando uma armadilha ainda maior. Os passos de Azevedo ainda eram pesados quando ele saiu da delegacia. Sua mente estava cheia de suspeitas sobre a promessa vazia do Dr. Barreto. No entanto, antes que pudesse respirar fundo, um chute forte de repente atingiu suas costas. Seu corpo foi lançado para frente. Ele caiu no chão duro com um baque ensurdecedor. Júnior apareceu por trás com o rosto cheio de ódio. Seus olhos brilhavam de satisfação ao ver o general no chão. Uma risada curta saiu de sua boca. Uma risada cínica e desafiadora. Antes que Azevedo pudesse se levantar, Marcelo já havia chegado com passos largos. Ele agarrou o corpo de Azevedo com violência, arrastando pelo chão como se arrastasse um saco sem vida. O som da fricção do tecido contra o chão sujo era claramente audível. Deixando marcas de ferimentos na pele de Azevedo, eles o levaram para um depósito abandonado atrás da delegacia. Um quarto escuro e empoeirado que não era usado há muito tempo. Foi lá, naquele quarto abafado com cheiro de ferrugem e rato morto, que Azevedo foi atacado. A porta foi batida, cortando o caminho para a saída. Dezenas de outros policiais que tinham visto a cena ficaram parados no pátio dos fundos. Em vez de ajudar ou impedir, eles riam alto, como se estivessem assistindo a um espetáculo. O som dos socos, pontapés e chutes vindo de dentro do depósito era claramente audível. Mas nenhum deles demonstrou qualquer compaixão. Sorrisos cínicos, risadas altas e até mesmo zombarias ecoavam, mostrando a decadência moral deles. A lei e a justiça morreram naquele pátio, substituídas por uma festa de crueldade assistida com prazer. Dentro do depósito, o corpo de Azevedo foi brutalmente agredido. Soco após soco atingia seu rosto e corpo.
fazendo o sangue escorrer de suas têmporas e molhar o chão empoeirado. Mas mesmo com o corpo sendo espancado, seu olhar nunca se apagou. Pelo contrário, o olhar ficava mais afiado, mais ressonante. Como se houvesse um fogo que não podia ser extinto. Azevedo sabia que aquilo não era apenas a ação de 2 policiais de rua. Havia uma grande força que os protegia, uma conspiração organizada e cheia de camadas. Sim, e em seu coração ele prometeu que desvendaria aquela podridão até a raiz. O corpo de Azevedo cambaleou, o rosto coberto de sangue. Sua respiração estava ofegante, como se não restasse mais energia. Mas por trás das feridas havia uma brasa que não podia ser apagada. Em um instante, ele se levantou com a energia que reuniu. Como um leão ferido, mas que ainda tinha presas para atacar o inimigo. Seus olhos focaram em Júnior. E com um movimento rápido que nasceu de anos de treinamento militar, seu punho atingiu o rosto do homem com força. O som de ossos quebrando foi claramente audível, fazendo Júnior cair pesadamente no chão. Perdendo o equilíbrio, Marcelo, que estava do outro lado, ficou chocado. Com a raiva fervendo, ele avançou para revidar o ataque. Mas Azevedo estava pronto. Com uma velocidade difícil de acompanhar, Azevedo agarrou o corpo de Marcelo, girou-o e o jogou com força contra a parede do depósito. O som da parede rachando era aterrorizante, fazendo a sala tremer como se estivesse desabando pela raiva de um pai injustiçado. O corpo de Marcelo caiu ofegante, sem forças, seu rosto contorcido de dor. Mais uma vez foi provado que a coragem e anos de treinamento não podiam ser derrotados apenas pela ganância. A delegacia, que antes estava barulhenta de risadas, de repente ficou em silêncio. O som de engasgo que antes ecoava desapareceu subitamente, substituído por um silêncio opressor. Dezenas de policiais que antes assistiam de longe agora trocavam olhares. A expressão de seus rostos ficou pálida. Eles não esperavam que um homem que estava todo machucado pudesse se levantar e subjugar 2 colegas de forma tão rápida e brutal. A aura de Azevedo, que estava de pé, apesar de o corpo estar cheio de ferimentos, irradiava uma autoridade que impedia qualquer um de se aproximar. Com o peito estufado e a voz ressonante, Azevedo gritou em voz alta: "Lembrem-se disso, o povo pequeno pode derrubar o poder tirano." Suas palavras atingiram o ar, ecoando em cada parede da delegacia. O som não era apenas uma ameaça, mas um aviso duro que perfurava o coração de quem ouvia. Cada palavra soava como um trovão que estremecia, afirmando que a coragem de uma vítima poderia ser uma arma aterrorizante para a tirania. Naquele momento, Azevedo não era apenas um pai defendendo sua filha, mas um símbolo de resistência contra um sistema podre que se escondia por trás de uniformes e patentes. Capítulo 4 – Conspiração nos sombras do poder. Embora tenha conseguido subjugar Júnior e Marcelo, Azevedo sabia que a vitória era apenas momentânea. Sua respiração ainda estava ofegante, seu corpo cheio de ferimentos, mas sua mente permaneceu afiada, avaliando a situação. Ele percebeu que os 2 policiais corruptos não eram a raiz do problema. Eles eram apenas peões pequenos, executores sujos de um jogo muito maior. Azevedo olhou em volta e ficou ainda mais claro para ele que a resistência que ele acabará de vencer era apenas a abertura da porta para o verdadeiro campo de batalha. À distância, o olhar do Dr. Barreto estava fixo em seus movimentos. Seu rosto parecia excessivamente calmo. Não estava nem um pouco surpreso com a derrota de seus 2 subordinados. Um sorriso sutil surgiu nos lábios de Barreto. Como se ele tivesse calculado tudo isso desde o início. Essa expressão não era de alguém que estava preocupado, mas de alguém que estava esperando o próximo passo de um grande plano. Para Azevedo, aquele olhar se tornou um sinal de perigo mais aterrorizante do que qualquer ataque físico. Os outros policiais que lotavam o pátio da delegacia não se atreveram a agir. Eles viram Júnior e Marcelo no chão. Mas nenhum deles se moveu para detê-los ou defender Azevedo. Pelo contrário, eles optaram pelo silêncio, abaixando a cabeça ou fingindo estar ocupados. O silêncio deles era uma forma de concordância implícita. Um sinal claro de que uma solidariedade podre os havia unido em uma só fila.
Em vez de proteger a vítima, eles estavam protegendo a integridade da rede sombria que envolvia a instituição. Azevedo começou a juntar as peças da realidade em sua cabeça. Ele se lembrou de como o caso começou com Isabela sendo acusada à força, depois extorquida com desculpas inventadas, até culminar em um ataque brutal contra ele próprio. Tudo era muito bem orquestrado para ser chamado de coincidência. Ele começou a suspeitar que sua filha tinha sido usada intencionalmente como isca para que ele caísse em um conflito maior. E agora, com todos os policiais optando pelo silêncio, Azevedo percebeu algo importante. Aquela conspiração não envolvia apenas 2 policiais de rua, mas uma rede de poder mais profunda e mais perigosa do que ele imaginava. Naquela noite, depois que seus ferimentos foram tratados de forma rudimentar, Azevedo não escolheu descansar. Ele se sentou em seu escritório sob a luz fraca da luminária de mesa, abrindo notas antigas e a rede de informações que ele havia construído durante seu serviço. Sua raiva se transformou em uma determinação fria para cavar mais fundo. Ele vasculhou relatórios de inteligência armazenados, procurando pelos nomes de Júnior e Marcelo. E de fato, seus rastros estavam ligados a transações ilegais recorrentes que manchavam a instituição. Números suspeitos, nomes obscuros e padrões de reuniões secretas começaram a formar um mapa de crime sistemático. Dos registros foi revelado que Júnior e Marcelo não eram apenas policiais de rua ousados. Eles eram na verdade elos para um grupo de sombra que estava instalado por trás da instituição oficial. Relatórios confidenciais mencionavam que eles frequentemente protegiam negócios ilegais, desde contrabando até redes de prostituição apoiadas por figurões. Havia até fortes indícios de que eles eram intermediários de dinheiro sujo que ia diretamente para os bolsos de pessoas importantes. Este fato fez o sangue de Azevedo ferver ainda mais. O que aconteceu com Isabela era apenas a ponta do iceberg, e a podridão por baixo era muito maior. Essa percepção levou a mente de Azevedo a uma dura verdade: Isabela não era a primeira vítima. Havia outros nomes armazenados em relatórios antigos. Pessoas comuns que foram extorquidas, destruídas e até desapareceram sem deixar vestígios. A diferença era que elas não tinham protetor, não tinham uma família de alta patente que pudesse exigir justiça. Mas desta vez, Júnior e Marcelo deram o passo errado. Eles tocaram na carne e sangue de um general, e isso significava que eles haviam aberto as portas para sua própria destruição. Azevedo sabia que era hora de trocar de papel, de pai de vítima para caçador de justiça. Mas toda vez que ele avançava, uma sensação estranha começava a assombrá-lo. Várias vezes ele via sombras de estranhos à distância. Alguém que parecia estar seguindo todos os seus movimentos. Seu telefone residencial tocava, mas ficava mudo quando ele atendia, deixando apenas um som de respiração fraca do outro lado. O caminho que ele trilhava parecia cheio de olhos, observando, esperando e ao mesmo tempo ameaçando. Azevedo percebeu que não estava sozinho naquele campo. Cada passo de sua investigação havia entrado em território perigoso, e seus inimigos certamente não ficariam parados vendo o grande segredo ser revelado. Capítulo 5 – O ataque e o encontro secreto. Alguns dias após o incidente na delegacia, a atmosfera do hospital, que deveria ser um lugar seguro, de repente se tornou opressiva. Em plena luz do dia, um grupo de pessoas desconhecidas invadiu o local com passos agressivos. Seus rostos estavam cobertos por máscaras. Seus movimentos eram rápidos e coordenados. Claramente não eram pessoas comuns. Enfermeiras corriam em pânico. Pacientes gritavam de medo, enquanto o barulho enchia o corredor do hospital. Azevedo, que por acaso estava de guarda ao lado da cama, reagiu imediatamente. Seus reflexos militares entraram em ação. Seu corpo, embora ainda cheio de ferimentos, se moveu rapidamente para confrontar os invasores. Com uma coragem sem compromisso, Azevedo lutou usando tudo o que estava ao seu redor. Cadeiras, suportes de soro, até mesmo uma pequena mesa foram usadas como armas. Um por um os atacantes caíam, mas o número deles era muito grande. Isabela, ainda deitada na cama, olhava com o rosto pálido, o corpo tremendo de medo.
consciente de que sua segurança estava por um fio. Os gritos das enfermeiras misturados com o som de objetos se chocando criavam uma atmosfera de campo de batalha dentro do quarto do hospital. Apesar de ter conseguido se defender, Azevedo percebeu algo muito mais assustador. Aquele ataque não era um aviso, mas uma tentativa de execução. Após a luta intensa, Azevedo finalmente conseguiu proteger Isabela. No entanto, a situação o fez perceber que a vida de sua filha agora estava em risco. Isabela não era mais apenas uma vítima, mas um refém em um grande jogo que envolvia nomes poderosos. O ataque descarado em um local público provava que aquela conspiração não estava brincando. Eles tinham coragem, tinham uma rede e tinham ordens de cima para eliminar qualquer um que interferisse em seus interesses. A raiva de Azevedo se misturou com a ansiedade, pois desta vez o inimigo claramente visava o que ele mais amava. Em sua mente as peças do quebra-cabeça se encaixavam cada vez mais. Azevedo começou a acreditar que o Dr. Barreto não era apenas um superior que tentava abafar o caso. Sua expressão excessivamente calma, sua atitude calculista e sua capacidade de controlar seus subordinados indicavam um papel maior. Barreto era provavelmente o núcleo da rede sombria que estava tentando destruir a carreira e a família de Azevedo. Aquela guerra não era mais sobre uma moto quebrada ou uma extorsão barata, mas sobre conflito de interesses, sobre poderes em colisão. E Azevedo sabia que o campo de batalha que ele enfrentava agora era muito mais perigoso do que qualquer guerra armada. Naquela noite, enquanto Azevedo estava sentado pensativo em seu escritório, uma ligação chegou em seu celular. O número era desconhecido, a voz do outro lado soava baixa, cheia de cautela. A pessoa se apresentou como um informante. Alguém que alegava ter documentos importantes que poderiam desmascarar a rede sombria que protegia Júnior, Marcelo e até mesmo Barreto. Sua voz tremia, como se estivesse arriscando a vida apenas por falar. Azevedo aguçou os ouvidos. Cada palavra que ele ouvia era como um fragmento de chave que poderia abrir a cortina de segredos que vinha sufocando seu peito. O informante explicou que o que aconteceu com Isabela era apenas um pequeno chamariz. Por trás de tudo havia um grande interesse, havia uma força que estava testando a lealdade do aparato de segurança ao poder sombrio. Júnior e Marcelo eram apenas o rabo, enquanto Barreto era o nó que os conectava ao verdadeiro centro do poder. Os documentos que o informante alegava ter continham provas de transações, nomes importantes e gravações de reuniões secretas que poderiam expor a verdadeira face dos ditadores das sombras. Mas junto com a explicação veio também um aviso duro. Este documento pode abalar a estabilidade do governo se cair em domínio público. Ao ouvir isso, Azevedo começou a perceber que estava no meio de um turbilhão que ia muito além de um simples caso de extorsão na rua. Ele estava enfrentando uma armadilha política que foi deliberadamente planejada. Talvez para destruir sua carreira ou até mesmo para transformá-lo em um peão em um jogo de poder mais cruel. Seus olhos afiados se estreitaram. Percebendo que ele não estava apenas defendendo a honra de sua filha, mas também caminhando em uma rota que poderia abalar os pilares do país. Aquele caminho era perigoso, mas o sangue que sua filha já havia derramado impossibilitava que ele recuasse. Azevedo aceitou o convite para se encontrar. O local foi combinado em um lugar isolado, longe da agitação, para que a conversa pudesse ocorrer sem ouvidos estranhos. Mas antes de desligar, a voz do informante soou novamente. Desta vez, mais grave e cheia de ameaças veladas. General Azevedo, cuidado. Seu inimigo não são apenas policiais corruptos. Eles estão acima de tudo e estão sempre observando. As palavras confirmavam que o próximo passo de Azevedo não era apenas sobre buscar a verdade, mas sobre sobreviver. Capítulo 6 – A última ameaça. Caindo a noite, Azevedo se preparou para sair de casa e encontrar o informante. Sua experiência como militar o havia acostumado a enfrentar missões perigosas. Mas desta vez, seu coração batia de forma diferente. Não era apenas uma operação militar, era sobre a vida de sua filha. No entanto, antes que pudesse sair pela porta, seu celular vibrou. Uma mensagem de texto chegou, iluminando a tela fraca em sua mão.
Azevedo olhou para ela por um momento e no instante seguinte, seu sangue pareceu parar de circular. Na tela de seu celular estava a foto. Isabela, sua pobre filha, agora parecia estar amarrada a uma cadeira de ferro em um quarto escuro. Sua boca estava amordaçada com um pano sujo, seus olhos arregalados. Com um olhar cheio de medo. A luz fraca de uma lâmpada acima de sua cabeça iluminava apenas uma parte de seu rosto, tornando a cena ainda mais aterrorizante. A mensagem de texto acompanhava a foto. Pare agora ou sua filha some. Lembre-se, seu inimigo não são só os PMs. Estamos acima de tudo. As palavras foram como um martelo que atingiu o coração de Azevedo. O rosto de Azevedo ficou pálido na hora. Sua mandíbula se apertou e suas mãos se fecharam em punhos com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Sua respiração estava ofegante, não por medo, mas pela raiva que explodia. Até agora ele pensava que estava lidando com 2 policiais sujos e um delegado-chefe astuto. Mas esta ameaça provava algo muito maior. Havia um poder oculto trabalhando por trás da cortina do governo. Aquilo não era mais apenas sobre Isabela, ou até mesmo sobre a reputação de Azevedo. Era uma batalha contra uma força que podia controlar o país das sombras. Azevedo ficou imóvel. Sua mente girava rapidamente. Quem era realmente o grande cérebro por trás de tudo isso? Barreto era apenas um fantoche pequeno de uma rede mais ampla? O próprio país estava se virando contra ele? As perguntas assombravam sua cabeça, deixando um mistério que queimava seu peito. Uma coisa era certa, a guerra que acabará de começar não era apenas sobre um pai contra policiais corruptos, mas sobre um soldado contra as sombras escuras que dominavam a nação. A história parou naquele ponto, suspensa, deixando um mistério opressor.